Deixa eu colocar nessa conversa o Mauro César Pereira. Mauro, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan, a sua análise desse jogo da França. França 2, Marrocos 0. Gostou do futebol da França? Fala, Mauro César. Salve, Pedro, companheiros. Não gostei não. Achei que a França fez um jogo bem aquém, correu muitos riscos. Hoje tivemos aí Marrocos pela primeira vez sofrendo um gol, né, marcado por um adversário e ficando pela primeira vez também em desvantagem no placar. Foi com 5 minutos e eu imaginava, acho que muita gente imaginava que o Marrocos tomando um gol continuaria se defendendo para especular com uma eventual chance para chegar a um empate. Mas ao contrário, o Marrocos imediatamente reagiu atacando o time francês. Com 20 minutos o zagueiro Saïs pediu para sair, ele mudou o sistema de jogo, o técnico colocou um meia, foi trabalhar com linha de 4, ocupou mais ali o campo de ataque e agrediu a França no primeiro tempo, no segundo tempo, criou situações, poderia até ter empatado o jogo, merecia ter empatado o jogo, né? E a França acabou chegando já no final do jogo ao segundo gol, graças ao Mbappé, como o primeiro gol também passou por ele. De uma forma ou de outra ele consegue fazer com marcação dupla ou tripla, fazer a jogada ter sequência e um dos companheiros, no caso do Theo Hernandes, no primeiro, o Boani no segundo, marcando os 2 gols. Mas eu acho que a França fez um jogo aquém daquilo que pode fazer, em que pese aí desfalques que ela teve, né? No caso, mais o Rabiot, eu acho, porque a ausência do Pamecano, o Konaté fez um jogo seguro, não vi problema nenhum ali. Mas a França jogou menos do que pode e o Marrocos foi, mais uma vez, surpreendente, porque mostrou uma outra cara, uma outra faceta, que é, precisando agredir, ela vai para cima. A seleção do Marrocos está campeã mundial, ataca e empatou com detalhes e até pela deficiência técnica de alguns dos seus jogadores, né? Enquanto a França tem o Mbappé para resolver qualquer problema, os jogadores do Marrocos são bem inferiores. Então a chance, quando ela se apresenta, os caras não conseguem converter, não conseguem aproveitar. O cara só tem uma perna e quer cortar para a perna boa para chutar, não consegue chutar, e aí as oportunidades vão sendo perdidas. Mas eu gostei foi de Marrocos. E achei muito bacana a coragem e a capacidade de agredir um time tecnicamente superior como o Marrocos agrediu hoje. Foi bonito de ver. Já tínhamos visto a valentia desse time jogando defensivamente, de forma organizada, e ali sustentando uma forte pressão. Mas agora a gente viu o Marrocos mostrando também que, precisando, é capaz de ir para o ataque, de agredir o adversário, de colocar contra a parede, e fez uma partida muito, muito digna a seleção marroquina. A França se classificou, mas não fez um jogo tão bom, não. E essa final, hein, Mauro César Pereira, Argentina e França, o que esperar desse jogo? Gostou? Você aprova essa decisão? Eu acho que era a decisão que estava todo mundo esperando nessa Copa do Mundo pelo cenário das semifinais, Mauro. É a lógica, né? É a lógica. São os 2 times que acho que melhor se saíram até aqui, né, na Copa do Mundo. Chegou a decisão que pese uma instabilidade aqui, outra ali, uma atuação não tão boa, mas consistentes e chegaram nessa final. Eu imagino que vai ser um jogo com a bola mais com a Argentina e a França jogando, esperando a Argentina, colocando velocidade. Vejamos aí como é que vai ser a preparação do técnico Scaloni para tentar segurar o Mbappé, tentar contê-lo, né? A Inglaterra conseguiu, de certa forma, o Mbappé não teve uma grande atuação contra os ingleses, e também como que o Deschamps vai tentar parar o Messi. Acho que hoje a França concedeu muitas chances para o time dos Marrocos. Se conceder esse tipo de oportunidade, se falhar em alguns momentos como falhou diante da Argentina com o Messi e com outros jogadores que a Argentina tem, isso pode ser fatal. A França vai precisar de um desempenho defensivo um pouco melhor, porque deverá ser pressionada pela Argentina, ou pelo menos ficar boa parte do tempo, acredito, no seu campo, esperando o time argentino. Pelas características dos times, eu acho que a tendência é essa. A Argentina teve menos posse de bola ontem, porque assumiu uma postura em que a bola era da Croácia e ela queria jogar dessa maneira, mas no domingo acho que não vai dar não. Acho que a França que vai ocupar esse papel, vai fazer esse papel, e a Argentina deve ser o time com mais posse de bola, tentando construir, tentando entrar na defesa adversária. E esse duelo individual, Messi e Mbappé, os companheiros de Paris Saint-Germain, né? Nesse jogo, será que o Messi vai chamar mais a responsabilidade? E também, você acha que pode influenciar no Paris Saint-Germain depois da Copa do Mundo? E aí, Mauro? Não, isso acho que não afeta em nada o relacionamento deles lá. Não sei que eles briguem no campo, né? Mas não deve acontecer de brigarem, um pouco provável. São diferentes, né? O Messi participa mais do jogo, né? De momentos mais diversos dentro da partida. O Mbappé é mais o cara para definição das jogadas. O Messi define, mas também ontem ele apareceu até recuperando bola na defesa no finalzinho do primeiro tempo.
O Mbappé tem uma função um pouco diferente, bem diferente, né? O duelo, acho que ele é mais pelo fato de ser os dois protagonistas, né? Do que pelo que cada um faz em campo, né? Mas é um desafio para os dois técnicos, né? Para as duas equipes. Neutralizar o craque do outro time, que não é fácil. Não é fácil neutralizar o Mbappé e também parar o Messi do jeito que ele está jogando, que ele tem feito, e com a motivação absurda, né? Que tem, porque sabe que essa é a sua provável última oportunidade de ganhar um título mundial para a Argentina, se colocar num patamar altíssimo, ainda mais alto, melhor dizendo, né, que já é altíssimo o patamar dele na história do futebol. Então, não vai ser fácil. E isso faz com que o jogo fique ainda mais interessante e a expectativa ainda maior. Flávio, essa é uma pergunta boa, né? Hoje é mais fácil parar o Messi com a seleção da Argentina ou o Mbappé nessa seleção da França? O Messi é mais gênio, né? Mas o Mbappé é um jogador de extrema velocidade. Depende muito do jogo, né, Pedro? É difícil você... Tipo assim, o jogo de hoje. A França faz um gol logo no começo. Quebrou o esquema de Marrocos, que era se defender e tentar contra-atacar. A gente já falou sobre isso aqui no programa. Eu preferiria ter que marcar o Mbappé do que o Messi. A gente viu o que ele fez com aquele menino, né? O Guardiola. Coitado, o moleque de 20 anos parecia que ele tinha 35 e o Messi 20. Então ele é muito gênio, é muito mais... Eu acho que o Mbappé é mais força e o Messi mais gênio. Então é mais difícil para mim marcar o gênio do que o jogador de força. Isso quer dizer que a Argentina vai ganhar? Não quer dizer nada. Depende do jogo, depende das circunstâncias. Mas eu prefiro marcar a força do que marcar o gênio. O gênio é complicado. E até dentro disso, Pedro, eu acho que tem também um confronto aí nessa final envolvendo os dois técnicos, porque eles são diferentes, né? Acho que existem, além, não de parte de atacar mais ou defender mais, acho que tem dois estilos de técnico olhando de uma outra maneira. O cara que se adapta ao adversário, ele observa, estuda o adversário e adapta o time dele ao adversário. E o cara que tem o sistema dele e tenta fazer pequenos ajustes dentro já de um sistema que ele definiu. E eu acho que Scaloni e Deschamps são meio opostos nisso. Scaloni é um cara que se adapta ao adversário. Então até tenho curiosidade de pensar qual será a escalação dele no fim de semana. Por enquanto eu chutaria uma escalação com 3 zagueiros, eu acho que ele vai tentar fazer isso, diminuir o espaço ali mais perto, aumentar a sua linha de defesa com 5, diminuir o espaço perto da área. Eu também imagino, como o Mauro falou, eu falei até isso também no final da transmissão hoje, eu também acho que a Argentina vai ficar mais com a bola e a França vai usar mais os contra-ataques, e até por isso eu acho que ele pode deixar um terceiro zagueiro para tentar evitar o contra-ataque, mas isso aí ainda tem tempo. E o Deschamps não, ele faz pequenos ajustes. O Deschamps dificilmente ele muda o time porque o adversário joga de uma maneira diferente. Ele deve manter a mesma escalação, né? Vamos ver os dois que não jogaram hoje, o Upamecano e Rabiot, se terão condição. Mas ele faz pequenos ajustes como ele fez hoje ali no segundo tempo, quando ele tira o Giroud, coloca o Thuram, fecha um pouquinho mais o lado e libera o Mbappé. Então, eu imagino que a estratégia do Deschamps para parar o Messi é tentar jogar mais atrás e com a linha de defesa muito próxima da linha de meio campo. Tentar tirar o espaço do Messi. O Messi gosta de se posicionar entre a defesa e o meio campo, nas costas do volante e de frente para os zagueiros. Acho que a intenção do Deschamps vai ser deixar essas linhas bem próximas para o Messi não ter espaço de jogar por ali. Ô Pilhado, você concorda com o Mauro César? Esse vai ser um desafio na final, nessa decisão? Bom, daqui a pouquinho eu vou retomar o contato com o nosso Pilhado, então repassa a pergunta para o Fábio Piperno. E aí, Piperno, você concorda com o Mauro nesse sentido? Vai ser um desafio para os dois técnicos, porque um vai ter a missão de tentar parar o Lionel Messi e o outro de tentar parar o Mbappé. Os dois estão fazendo, assim, uma Copa de outro patamar, Piperno. Esse desafio ele vai ser muito bacana e eu fiz aqui um exercício mental de inverter os dois técnicos para tentar entender como é que eles reagiriam. Por exemplo, se o Scaloni fosse o técnico da seleção da França, e o Scaloni tem mudado várias vezes e muito profundamente as escalações de um jogo para o outro, é provável que com tudo isso que a gente viu hoje, ele não começasse com o Dembélé. E aí daria a ele, inclusive, a possibilidade de mexer de novo no posicionamento do Mbappé e, quem sabe, iniciar o jogo até com o Thuram. Seria uma possibilidade, até porque o Mbappé já jogou do outro lado também. Não nessa Copa, mas em outros momentos na seleção e no clube dele.
Só que o técnico da França não é o Lionel Scaloni, é o Deschamps. E como o Bruno falou, o Deschamps, embora também ele faça alterações, mas as alterações dele são no outro sentido. Ele vai mudando, né, detalhes, ele vai mudando o time dele, às vezes, cirurgicamente, né, durante um jogo, ou às vezes, né, de uma partida para o outro, mas não, por exemplo, usando esse expediente que o Scaloni utiliza de, às vezes, trocar 3, 4 de um jogo para o outro. Então, eu acho que a França deve ser uma França mais parecida em termos de escalação com aquela que jogou contra a Inglaterra, né? Tendo de volta os dois ausentes hoje por conta da gripe, e aí o Upamecano trocar um zagueiro pelo outro, mas eu acho que no caso do Rabiot muda um pouco o meio-campo, ele sai mais, ele tem se aproximado mais dos homens de ataque do que fez o Fofana hoje, então isso eu acho que já é uma pequena mudança. Agora, no caso do Messi, esse é um grande detalhe. O Messi, é óbvio que ele vai ser o grande alvo da marcação francesa e a França vai tentar encaixotá-lo, como já aconteceu em outros jogos. E aí contribui para sair disso não só a inteligência do jogador, que é imensa, mas também o bom senso do técnico, que vai exatamente tirá-lo da frente, porque o Messi já praticamente jogou nessa Copa do Mundo em alguns momentos como um segundo atacante. Então ele sai um pouco disso, ele volta para fazer um papel mais parecido com esse do jogo contra a Croácia, que marcou muito bem todo mundo, e a Argentina, sabendo disso, tirou um pouco o Messi da proximidade da área. Então o Messi trabalhou mais longe para exatamente ter mais espaço para partir com a bola, para iniciar contra-ataques. E essa estratégia acabou sendo, né, acho que muito bem executada e deu muito resultado. Mauro César, a última para você. Será que a gente pode dizer que Messi e Mbappé procuram ter exatamente o que o outro tem? Porque o Messi busca uma Copa do Mundo, um título que o Mbappé já tem, para encerrar com chave de ouro a sua brilhante carreira pelo futebol. E o Mbappé procura ter algo que o Messi já tem, que é a identificação com um clube, conquistar uma UEFA Champions League. Você concorda, Mauro? De certa forma, sim, né? Só que tem uma diferença, né? O Mbappé foi importante na conquista da França em 2018. Se a França conquistar agora, também será importante. Mas o protagonismo do Messi nessa Copa e todo o contexto da Argentina, né? Se ele chegar à conquista do título, é um caso ímpar, né? Como se estivesse revivendo o Diego Maradona na mesma caminhada, comandando a sua seleção. É bem diferente, eu acho, nesse aspecto. Assim, tem, digamos, elementos únicos, né? Que só tem hoje na seleção da Argentina. Não tem outra que tenha isso. É o jogador que vai conduzir, como no passado um grande ídolo conduziu a seleção a um título mundial. Então, acho que isso torna o caso do Messi muito especial e único nesse momento no futebol.